Primeiro vamos falar sobre surtos. Mas o que é um surto? O surto é um sinônimo da palavra epidemia, né? Mas na verdade o surto é um caso particular. Ele pode ser definido, de acordo com essa fonte, por dois ou mais casos de uma doença, né? Relacionados entre si no tempo ou no espaço, atingindo um grupo específico de pessoas, o que configura um excesso de casos, né? Se for comparado com a frequência normal dessa doença em questão. E quem determina essa frequência normal são justamente as autoridades sanitárias, né, do local. Os surtos também têm relação com infecções hospitalares, principalmente por casos de infecções cruzadas, né, por bactérias resistentes, que muitas vezes acabam sendo distribuídas por conta da falta da lavagem das mãos, né, do cuidado com os pacientes e também por meio de dispositivos invasivos, né, algumas colônias. Agora vamos ver alguns exemplos de surtos do Brasil. Eu trouxe aqui de exemplos, né? Um boletim epidemiológico, igual aqueles que a gente fez para um outro trabalho da disciplina, inclusive, né? Que aqui eles iam estudar justamente alguns surtos, né? A gente estudou e agora eu vou mostrar aqui outros surtos também, né? Que aconteceram aqui no Brasil. Começando com esse aqui, né? Surto de varicela, na cidade de Várzea, na Paraíba, em 2008, né? A varicela, como a gente sabe, é a catapora, né? A gente sabe que é uma doença comum, mas ela tem o seu padrão, né? Ela tem o padrão de casos que acontece geralmente. Falam que durante a busca que foi feita, né, a vigilância ativa, realizada entre as semanas epidemiológicas 27 a 39, foram notificados 103 casos. Desses 102 foram confirmados por critério epidemiológico, né? Então, como vocês podem ver, realmente é uma quantidade, mesmo sendo uma doença comum, como a catapora, foi uma quantidade muito elevada para essa pouca quantidade de semanas, né? Então, configura isso como um surto. Na média de idade, né, a maioria pertencia à mesma escola, né, 87%. Então, a gente pode dizer que foi um surto nessa escola, né, provocado por alguma criança dessa escola que acabou passando para várias outras. E assim, várias pessoas pegaram, né? E aí depois o surto foi se expandindo, ó, por exemplo. Quando chega um pouco mais no final, foram para os menores de 5 anos e maiores de 14 anos. Ou seja, aquelas crianças que pegaram no surto da escola já estavam passando o surto, né, para suas famílias e para outras pessoas. Então, é tudo muito dinâmico, né? E com isso, né, com esses boletins epidemiológicos e estudando esses surtos, os profissionais de saúde podem agir nessa conclusão, né? Aqui a gente pode ver, né, surto de varicela. O caso primário foi importado, a maioria foi de 7 a 9 anos. O surto começou na unidade de ensino e depois no ambiente domiciliar, como eu falei, tendo deslocamento da faixa etária. E todos os casos apresentam um vínculo epidemiológico, né, o que configura, sim, um surto, né? E aqui, como eles escrevem, né, as medidas que foram adotadas, depois que consegue saber que está acontecendo um surto disso, né, você pode tomar medidas eficazes. Então, eles fizeram um bloqueio vacinal com funcionários, crianças, né, na unidade de saúde e, no total, foram aplicadas 635 doses de vacina e também 9 de imunoglobulina, né? Ou seja, foram imunizadas em média 6 pessoas para cada caso confirmado. Então, esse é o poder do SUS, esse é o poder da vigilância epidemiológica. Agora que sabemos o que é um surto, vamos estudar as epidemias. O que é uma epidemia? A epidemia é quando ocorrem surtos em várias regiões, ou seja, quando há ocorrência excedente de casos de uma doença em determinados locais geográficos ou comunidades, e que vão se espalhando para outros lugares além daquele que foram inicialmente identificados. As epidemias podem ser em nível municipal, quando existem surtos em vários bairros, em nível estadual, quando são registrados surtos em várias cidades, e em nível nacional, quando ocorrem em várias regiões do país. Para definir quando uma doença pode ser classificada como uma epidemia, é necessário nós avaliarmos o número de casos em relação à população em que se encontra, qual o tamanho dessa população, o quão suscetível essa doença é, e outros critérios técnicos, como detalhes da região em que os casos foram detectados e o período em que se iniciaram e estão ocorrendo, são importantes tanto para a classificação quanto para a descrição da doença. É importante também especificar que as doenças sazonais, as doenças que ocorrem todo ano em uma determinada época ou estação, não são consideradas epidemias. Essas doenças sazonais
representam um conjunto de disfunções típicas de uma determinada época do ano, onde tem um início, meio e fim. Esse termo sazonal refere-se à temporariedade. Como exemplo, podemos citar a gripe, dengue, zika, chikungunya, que são aquelas tipicamente desencadeadas ou agravadas em uma época do ano. Como exemplo, vamos citar casos de dengue no bairro Aldeota. Quando esses casos, de dengue começam a se agravar e passa de um único bairro para vários bairros de uma cidade, como por exemplo, começou na Aldeota, aí foi para Passaré, Meireles, Cocó, aí nós podemos considerar que essa cidade terá uma epidemia de dengue e vai precisar intensificar os cuidados para controlar a doença e impedir a transmissão para os bairros ainda não contaminados. Esse é um exemplo de epidemia que utiliza-se os bairros. Para contextualizarmos e exemplificarmos o tema epidemia, escolhemos um filme estreado em 1995, chamado Epidemia, estrelado por Dustin Hoffman, René Russo e Morgan Freeman. Conta sobre o surgimento de um vírus letal que pode se alastrar para a América. O personagem principal, Dustin Hoffman, é um epidemiologista coronel do exército americano recrutado para investigar o surto. O roteiro alerta para a possibilidade de uma nova doença mortal que leva os pacientes a óbito em poucas horas. O longa-metragem acompanha um médico do exército que está pesquisando uma doença na África e que mata rapidamente as pessoas infectadas. Alguns anos depois da descoberta do vírus, esse é levado por acidente para os Estados Unidos, onde atinge a população de uma pequena cidade que precisa ser colocada em isolamento para impedir que se espalhe pelo resto do país. Ele tem uma abordagem bem interessante, como a transmissão que parte de um macaco para o humano. Este salto entre esses hospedeiros é bastante comum, como é o caso do ebola, da raiva e agora do SARS-CoV-2. Essas doenças elas podem ficar anos sem afetar os humanos, até que o vírus sofre uma mutação e a consequência pode ser que nós estamos enfrentando na nossa pandemia do coronavírus. Além de um novo vírus, o filme possui várias sequências que mostram o impacto de uma doença viral no sistema de saúde de um país, com médicos precisando se proteger ao máximo para evitar o risco de contaminação e, ao mesmo tempo, ficando sobrecarregados com novos casos. Pandemia, quando a doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país ou continente. E hoje estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, causando medo em todo o mundo, e não é para menos, pois este não é a primeira pandemia já acontecendo em outros momentos da história. As pandemias mais conhecidas é a da peste bubônica, esta sendo disseminada por pulgas e ratos infectados. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando cerca de 75 milhões de pessoas. Em seguida houve a gripe espanhola. Acredita-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo de vírus influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada e até o então presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E os sintomas da doença eram muito parecidos com os do atual coronavírus, Covid-19, e não existia cura na época. E enfim aconteceu a gripe suína, também conhecida como H1N1. O vírus H1N1, causador da chamada gripe suína, foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus surgiu em porcos em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe comum, como febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dor no corpo. Agora com o conceito de endemia. Endemia é uma doença característica de uma determinada região. Uma doença infecciosa que afeta significativa parcela da população de uma região. A malária é um exemplo de endemias rurais no Brasil. Além da febre amarela, que é uma doença
endêmica da região norte, mas vem que apresentando surtos na região sudeste do país. Tal contexto pode ser demonstrado pela necessidade de vacinação quando você pretende fazer uma viagem para essas áreas de risco, como todas as áreas da região norte. Desde que eu tenho noção, desde 2000, 2001, quando você for viajar para essas áreas, você tem que fazer a vacinação contra a febre amarela. E a própria etimologia da palavra denota esse atributo de ser uma coordenada área. Endemos, e no grego clássico significa originado de um país, ou referente a um país, encontrado entre os habitantes de um mesmo país. Este entendimento perdura na definição de endemia criada nos nossos léxicos de vários idiomas, como apresentado acima. Assim, espero ter clarificado um pouco do que se apresenta o conceito de endemia e no que se classifica esse. Por fim, nós gostaríamos de mostrar para vocês a cena final do filme Contágio, de 2011. Esse filme foi muito aclamado pela crítica e pelos próprios cientistas por ser muito acurável em relação à realidade de como inicia e de como ocorre uma pandemia. Nessa cena, vocês vão poder ver a origem da pandemia relatada no filme, iniciando no momento em que uma escavadeira derruba uma árvore em que habitavam morcegos infectados, até o último momento em que um chefe de cozinha que tinha as mãos infectadas aperta a mão de uma estrangeira que vai levar de volta o vírus ao seu país, saindo assim dando início o dia 1 daquela pandemia. INN Anderson.